A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." 1 Pedro, capítulo 1, hoje nós vamos do 6 ao 9. Eu creio que vou ficar um mês sem dar a sequência, estarei presente na igreja, mas não vou poder estar falando em 1 Pedro durante esses próximos 4 domingos. 1 Pedro 1, começando com o versículo 6. A maneira como começa aqui é interessante. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que Deus possa aplicar esse texto tão precioso aos nossos corações nessa noite. Amém? Deixa eu orar. Bondoso Deus, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Faça que nós tenhamos ouvidos atentos, mas acima de tudo, corações prontos a aplicarmos as verdades aqui nesse texto tão precioso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. No dia em que estamos comemorando sobre a igreja perseguida e orando pela igreja perseguida, nós vamos estar falando também sobre provações. As provações são necessárias. Grandes provações parecem ser necessárias antes de empreendermos grandes tarefas. Grandes provações parecem ser necessárias quando empreendemos grandes tarefas. É interessante como que nós encontramos isso constantemente na palavra de Deus. Pessoas passando por provações, depois grandes coisas sendo feitas. Há um adágio alemão que diz: as tempestades fazem com que os carvalhos aprofundem mais as suas raízes. E nós sabemos que isto é muito verdade, porque árvores que crescem, que são frondosas, são justamente aquelas que passam pelas temperaturas mais altas e mais baixas, por aquelas chuvas mais fortes e tempestades, e elas vão se aprofundando no meio das tempestades. Nós sabemos também que o livro de Tiago fala bastante sobre isto. Às vezes brincamos que nós, como crentes, oramos por paciência. E o que Deus nos manda? Provações. Porque justamente as provações é que vão nos ensinar a termos paciência. Agora, geralmente, quando falamos sobre um assunto como este, nós temos que fazer a distinção entre provação e tentação. Algumas versões usam o termo provação como tentação. Quem estiver a corrigida pode observar que é usado o termo tentação. Mesmo lá em Tiago é usado o termo tentação. Mas achamos melhor quando nós podemos distinguir bem
que tentação nunca é de Deus. Deus não tenta a ninguém com o mal. Tentação é para fazer alguma coisa errada. Nós somos tentados por Satanás, nós somos tentados pelo mundo, nós somos tentados por nós mesmos. O livro de Tiago mesmo diz, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e nos seduz. Isso é tentação. Agora, a provação vem sobre todos nós. E nós entendemos, por exemplo, Jó. Jó passou, não foi por tentações, ele passou por provações. E o objetivo em tudo que aconteceu com Jó foi para levá-lo a ter um conhecimento de Deus. Foi levá-lo a humilhar-se e daí conhecer a Deus. Ele disse antes, eu não conhecia o Senhor, conhecia só de ouvir falar, mas meus olhos viram o Senhor. E aí me abomino no pó, na cinza. Foi justamente depois de contemplar ao Senhor através das provações. Irmãos, nós sabemos que muitas e muitas vezes nós somos colocados na cama para olharmos para cima. Para justamente nestas horas difíceis das provações, nós olharmos para o nosso Criador. Deus tem propósito em todas as provações. As provações são necessárias na vida cristã. O título da nossa meditação hoje é As provações são necessárias, e são necessárias. São provações que vão fazer com que o nosso caráter possa ser desenvolvido. Nós entendemos que é conhecido o verdadeiro brilhante quando é lançado na água, porque nas profundezas daquelas águas, um brilhante verdadeiro vai brilhar, você vai poder ver. O falso não brilha. O cristão verdadeiro é visto justamente quando ele passa pelas águas. Por isso que eu fui lembrado essa semana, já na segunda-feira, quando estava preparando esta mensagem, que aquele texto tão precioso de Isaías 43, quando fala, quando passarmos pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nós vamos passar por provações, nós vamos passar por tempos difíceis, mas é justamente nessas horas que o Senhor está conosco. Hoje nós queremos fazer algumas considerações aqui nesse texto, sobre as provações na vida cristã. Primeira consideração, a brevidade das provações. Então vamos olhar no texto. Nisto exultais. A brevidade das provações. Alguns gostam de usar o versículo anterior, dizendo que está se referindo nisto exultais, porque nós temos a certeza da salvação. Lembra que nós acabamos de falar sobre isso? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E daí na sequência, nisto exultais. Eu creio que pode ser aplicado ao contexto imediato, nisto exultais, mas também é aplicado para as provações. O irmão Antônio passou por muitas provações. Na hora da provação dá para ficar rindo? Não dá. Mas dá para ter um coração alegre. Nós não podemos talvez externar naquele momento a alegria do Senhor, mas quando a temos, ninguém a tira de nós. Por isso que creio que é bem aplicável também ao contexto que segue, além de aplicarmos para nisto exultais a nossa segurança, certeza, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Também diz nisto exultais, embora. E aqui nós vamos seguir observando o que Pedro vai dizer, embora.
por breve tempo, se necessário. Eu achei interessante essas cláusulas. Por breve tempo, se necessário. E sabe quem vê isto? É Deus. Nós achamos que é muito tempo, que o tempo é muito longo. Nós achamos que não é necessário, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso que diz: nisto exultais, embora no presente por breve tempo. O legal de pensarmos sobre provações, sofrimentos, é que passam. Quando chega no fim, você vai dizer: eu passei por aquela provação. O irmão Anselmo fala sobre o tempo das vacas magras na vida dele. Mas chegou uma hora que ele pôde dizer: passou. Nós todos aqui podemos ter dias mais difíceis, de provações muito maiores, que às vezes nós vamos dizer: não, é além das nossas forças. Mas o Senhor diz para nós: nisto exultais, embora no presente, nota a cláusula, por breve tempo, se necessário. Se for necessário, Ele vai permitir que passemos por tribulações. E por isso nós temos que estar com a nossa alegria centrada no Senhor e não nas circunstâncias. E aí logo, lembro daquela música que cantamos, né? Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Minha esposa sempre me faz lembrar disso quando eu começo a reclamar das circunstâncias difíceis. E eu, às vezes, reclamo. Viu? Eu sou igual a vocês, que também reclamam, viu? Não pense que é só eu. Mas nós temos que aprender que o Senhor tem um propósito em tudo que passa em nossa vida. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo. E eu sei que alguns que passam por sofrimentos, como a Dona Edi passou, longo tempo parece, mas para Deus ela já está lá no céu mais de 1000 anos, né? Porque um dia está lá 6.000 anos, 10.000 anos, para Deus um dia é como 1000 anos. Nós somos limitados ao tempo aqui, mas sabemos que estas provações são passageiras. E por isso que nós dizemos sempre que Deus não vai nos livrar das provações. Deus vai nos livrar nas provações. Então é breve, gente. Eu estava procurando a Rutinha, mas acho que ela não voltou agora à noite, né? Seu Salvador sempre usava aquele versículo. Vocês estão lembrados em Romanos 8:18? Que os sofrimentos do tempo presente nem se comparam com as glórias que há de vir. E ele parafraseava assim: os sofrimentos do tempo presente, estão lembrados? São fichinha. E ele passou por muitos sofrimentos, mas é fichinha, é coisa pouca, em comparação com a glória por vir a ser revelada para nós. Portanto, nós podemos exultar mesmo na tribulação, porque nós podemos saber que o Senhor está ali no meio, está nos ajudando, nos amparando. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo sejais contristados. Os irmãos sabem o que é ser contristado? É uma tristeza segundo Deus. É uma tristeza que nós temos, é normal termos. É uma tristeza que temos quando um ente querido é promovido para a glória. As irmãs da Anice, a família da Anice, ficaram contristados por vários dias e estão ainda contristados. E nós sabemos que isso é normal para nós enquanto estamos aqui na terra. A contrição é um sofrimento, ou melhor, é algo que nós passamos diante de Deus, diferente do que Judas, por exemplo. Judas passa por remorso, ele vai e se enforca. Pedro passa por
uma contrição que leva ele ao arrependimento, a uma mudança de mente. Embora nós sejamos contristados por várias provações, e é interessante também, eu não vou poder detalhar tanto, mas o grego aqui fala sobre as muitas formas, vem da palavra poikilos, muitas cores, as muitas facetas. E da mesma maneira como que nós sabemos que vamos ter muitas formas, muitas facetas das tribulações, dos sofrimentos, das provações, em cada uma Deus concede-nos graça. Graça, a sua maravilhosa graça está presente conosco naquela hora mais difícil da provação. Lembramos que Paulo orou: Senhor, tira esse espinho de mim. Orou 3 vezes, tira esse espinho de mim, mas Deus não respondeu, ou respondeu não da maneira como que ele esperava. Deus respondeu sim, ele disse: a minha graça te basta. Quando nós somos contristados por várias provações, nós temos que reconhecer que a graça do Senhor nos basta. A minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A expressão bíblica aconteceu é um consolo para nós. Quando doente, por exemplo, você pensa, isso vai passar. Mas quando finalmente você se recupera daquela doença, você vai dizer simplesmente: aconteceu, ficou para o passado. Todas as provações vão ficar nesse nível de aconteceu, quando nós encontrarmos com o Senhor, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não existirá pranto nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A brevidade da provação é incomparável com a eternidade da glória. Nós passamos por provações sim, mas serão breves. Se necessário, seremos contristados por várias provações. Mas vamos fazer uma segunda consideração: a utilidade das provações. Por que passamos por provações? Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Por quê? Qual é a finalidade de nós passarmos? Qual que é a utilidade, primeiro, de nós passarmos? Para quê? Para ser comprovado a nossa fé. Quando eu decorei a primeira vez esse versículo, a versão da atualizada 93, ela coloca numa ordem diferente: para que o valor da vossa fé, uma vez comprovado. Agora na nova edição está: para que, uma vez comprovada, o valor da vossa fé. Veja que é útil para confirmar a nossa fé. A fé verdadeira é testada justamente nas horas das provações. Quando a pessoa já começa a amaldiçoar, começa a reclamar de Deus no meio das provações, é bem provável que ela não tenha tido fé verdadeira, porque a fé verdadeira é confirmada na provação. Por isso que diz: uma vez aprovado. E olha, ainda diz mais uma coisa, e eu até tinha colado aqui uma imagem do ouro sendo purificado, mas nós podemos imaginar, vamos imaginar, em vez de ter uma imagem lá. O ouro, quando ele passa, o ourives, ele passa pelo fogo. Então, é colocado ali num tacho e é passado pelo fogo, e aquele ouro derrete. E o ouro derretido, tudo que é de impureza daquele ouro, desce para o fundo. Quando ele é apurado, e eu não lembro
que grau que é, mas um grau altíssimo. E quando ele está purificado completamente, o ourives olha e ele vê a sua própria imagem como espelho. Assim é comparado com o que nós passamos. Nós passamos por provações, passamos por dificuldades, perseguições, e os da Coreia acho que são purificados bem mais rápido que nós, com todas as perseguições que eles passam. Mas nós, ao passarmos por essas provações na nossa vida cristã, nós estamos passando por esse processo de sermos apurados. E vai as impurezas descendo ao fundo, e nós vamos se tornando cada vez, e para nós é diferente, porque já não é nossa imagem que nós vamos ver, como o ourives via, mas nós passamos a ver a imagem de Jesus. Por isso que diz lá em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados à imagem de Jesus. As provações têm como objetivo tirar de nós as impurezas, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. A utilidade das provações é para nos confirmar. A utilidade das provações ao nos confirmar é como para apurar a nossa vida. O fogo da provação purifica o cristão. Veja que isto tudo leva para a terceira observação aqui. Quando somos aprovados, Deus é glorificado. Veja como que Deus tem um propósito de fazer com que passemos por várias provações, muitas facetas, de muitas maneiras, e cada um passa por provações diferentes, mas o objetivo é nos purificar, e aí nós vamos dar toda a glória ao Senhor. O texto que começa, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, começa com um louvor, uma doxologia, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando chega nesse versículo 7, veja o finalzinho do 7, redunde em o quê? Louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É isso que a provação vai produzir em nossa vida. Louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então nós vemos que quando somos aprovados, que é o começo desse versículo, Deus é glorificado. Nós não vamos contar papo, eu fui aprovado. Não, Deus vai ser glorificado quando você é aprovado através das provações que você passa. Mas nós vimos a utilidade, mas tem ainda no verso 8 e 9 a finalidade das provações. A finalidade, qual é o objetivo final de tudo isso? Versículos 8 e 9, eu acho lindo o versículo 8. Vamos ler juntos o versículo 8? Acharam? Eu não vou postar ali não. A quem, todos juntos comigo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Pergunto, quem é que nós, havendo visto, não havendo visto, amamos? Jesus. Porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Quem são os bem-aventurados? Nós não vimos a Jesus. A quem não havendo visto, nós amamos. Nós não amamos a Jesus? Quantos amam a Jesus aqui? Vocês amam a Jesus, mas já viram? Quem viu Jesus aqui? De repente alguém viu. Ninguém levantou a mão, né? Mas nós temos visto pela fé, não temos? Nós não temos visto fisicamente Jesus em nossa frente, mas nossos olhos espirituais enxergam Jesus. A quem não havendo visto, nós amamos.
no qual não vendo agora, mas crendo. Por que que nós podemos dizer isto? Porque nós amamos, porque um dia cremos em Cristo como Salvador. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo. E aí vem a parte da alegria. Exultais. Eu queria cantar o hino 15, né? Exultai, exultai, vinde todos, louvai, todos comigo, a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, vinde todos, louvai. Louvar ao Senhor, porque toda a glória é para o Senhor, e nós podemos exultar com alegria que não dá para nem expressar em palavras. Por isso que diz alegria indizível. Acho que todos aqui entendem que quer dizer uma coisa indizível, né? Entende, Binão? É o que você não pode dizer. Alegria que você não pode nem expressar. Essa é a alegria do nosso coração, do coração do verdadeiro cristão, que não viu a Jesus em pessoa, mas viu pela fé, e por isso que ele exulta com alegria indizível e cheia de glória, exultando, exultando no Senhor. E finaliza com o verso 8, obtendo o fim da fé, a salvação das vossas almas. Irmão, sabe o que é isso? Mais uma vez, aquele hino que nós cantamos, salvação no futuro. Quando diz aqui a salvação das vossas almas, é igual ao que nós já vimos também, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. A salvação das vossas almas aqui é futura também, é quando seremos totalmente transformados, livres da presença do pecado. Nós somos justificados, nós somos santificados, mas aqui está falando sobre sendo glorificados, livres da presença do pecado. Napoleão Bonaparte disse: eu e Alex, eu gosto de chamar o Alex de apelido também, né? Alexandre, Alex o Grande, tivemos grande poder, influenciamos muitas pessoas, mas era necessário a presença visível nossa para influenciar essas pessoas. Jesus Cristo tem comandado um exército 1000 vezes maior sem a sua presença visível. Mas sabemos que a sua presença está conosco, não é? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não falei muito sobre grandes provações, nós vamos passar, espera que todos aqui vão passar. Eu sei que eu posso até ver e olhar para trás e ver no começo da minha vida cristã que foram justamente as provações que me colocaram no ministério. Foi quando meu pai ficou doente, a primeira vez. Eu tinha acabado de me converter. Meu pai adoeceu de tal forma que ele não podia nem guiar o carro, e eu com 16 anos, contra a lei, guiei aquela Kombi, não era azul naquele tempo, era branca, escrito Capela do Ar, até Benedita Fernandes. E tive que levar meu pai lá, ver ele passar por tratamento de choque, por todo o sofrimento que ele passou. Eu tive que passar a substituir meu pai. E foi substituindo meu pai lá na igreja metodista, no Santa Luzia, que eu senti que Deus estava mesmo me chamando para a obra. Mas foi grandes provações. As grandes provações nos preparam para grandes tarefas. E nós temos visto isso. Acho que meus pais poderiam dizer isso com uma experiência tão grande de tudo que minha mãe passou. Quando ela ficou paralisada daqui para baixo. Foi levada para os Estados Unidos sem poder andar, sem poder mexer praticamente.
Mas aquelas provações foram tão importantes para a vida dela. Foi através dessas provações que também Dona Ruth e Pastor Carlos vieram para Araçatuba. Grandes provações nos preparam para grandes tarefas. Nós não podemos fugir das provações, porque nós sabemos que o texto nos diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez aprovado o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu vou finalizar com um exemplo que eu lembro que foi desde o tempo da Palavra da Vida. Eu vi esse exemplo. O ferreiro estava lá trabalhando com ferros. E ele estava batendo no ferro e o ferro estava duro. O que ele tinha que fazer? Pegou o ferro e colocou no fogo. E uma vez que colocou no fogo, o ferro foi dobrado. E o ferro era colocado no fogo para ser dobrado, e depois era colocado na água, fogo, água, e aí era moldado. Mas o ferreiro chegava num ponto que ele pegava aquele ferro e começava a fazer esse processo de fogo e água, e na hora que ele mexia, clac, quebrava. Sabe o que o ferreiro fazia? Jogava na pilha dos inúteis. Esse não serve. Eu sempre fiquei preocupado de ser colocado na pilha dos inúteis. Irmãos, todos nós temos que estar prontos a ser moldados, ser quebrados. Perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. Quando nós passamos pelas provações, nós nos voltamos para o Senhor, e daí o Senhor nos molda como Ele quer. E tudo isso vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Senhor, nós não podemos fugir das provações. Estamos aqui na terra e nós temos que estar dispostos, pois sabemos que o Senhor tem um propósito em todas as provações. Queremos dar honra e glória ao Senhor. Obrigado por esse texto tão rico e pelas aplicações que nós podemos ter para a nossa vida pessoal. Oramos em nome de Jesus. Amém.